Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai observar aí a respeito do jogo do Fluminense no programa F360 da ESPN Brasil e vamos ver o que foi que os apresentadores falaram a respeito desse jogo de ontem. O Fluminense que saiu numa boa vantagem aí para o jogo de volta da Copa do Brasil. Então, sem mais, bora ver aí o comentário dos apresentadores do programa F360 da ESPN Brasil, Fluminense e Paysandu. Você viu? Sem querer, quase um gol sem querer. Mas Não. até E ontem nisso, teve Rufi, hein? Teve. Gol do Rufi. Teve gol do Rufi. Ele citou Naldo Bene, inclusive, no final do Campeonato Carioca, mas acho que passa muito por isso. O Diniz, hoje, ele tem um equilíbrio de um sossego para trabalhar, uma pressão menor, né, do que ele já teve em outros trabalhos. Tem a confiança do torcedor do Fluminense e da diretoria, não é isso? Mas isso se reverte muito pelos resultados que têm acontecido em campo. Se ele perde o Carioca e, dependendo da forma que ele perdesse, aí já ia se levantar de novo. Mas o Diniz não sabe, ele ainda não está pronto. Para a seleção, eu concordo. Para mim, ele ainda não está pronto para uma seleção brasileira. Mas ele caminha a passos de ser um dos grandes destaques de treinadores no cenário nacional, pela ideia de jogo. Tendo um momento difícil para a classe de treinadores brasileiros. Exato. É legal a gente ver um técnico com futebol bem jogado e vencendo, né? Intelectualmente... Porque se não ganhar, vai ser sempre questionado, né? Intelectualmente ele sobra. No campo das ideias, não tenho dúvida nenhuma do dinizismo. Agora, o futebol não é só isso. Daqui a pouco o fio vira, mesmo esse negócio, é o trabalho mais bem acabado da carreira de Diniz, isso aí servia para a campanha do São Paulo até o fio virar. Exato. Você podia usar esse mesmo GC aí para aquela campanha do São Paulo até antes do fio virar. E antes do São Paulo também vender jogador importante, né? Vendeu o centroavante lá, o Brenner, não era Brenner? Vendeu o Brenner. Estados Unidos. Depois teve aquela virada de fio pessoal do Fernando Diniz com o Tietê. Aquilo foi muito ruim. O Fernando Diniz sabe disso. Também. Mas não só isso, né, professor? A gente questiona muito porque até essa página dele agora, essa atual página dele agora, a sequência do trabalho no Fluminense, pegar a retomada de um início de pré-temporada, trabalhar com o elenco, todos os trabalhos dele tinham um prazo de validade. A sensação que a gente tinha era que todos os trabalhos dele chegavam num momento em que atingiam o teto e ninguém assimilava mais ou tinha um desgaste muito grande e as coisas não aconteciam. Aconteceu isso no São Paulo, aconteceu isso no Santos, dadas as devidas proporções. E se a gente pegar no próprio Fluminense, quando ele tem a primeira passagem também... Até no Atlético Paranaense. Exatamente. Também. O Atlético Paranaense fez coisas importantes com o Atlético Paranaense, ganhou uma vaga de Copa do Brasil contra o São Paulo. Era um clube onde ele podia começar o ano melhor do que outros, porque o Atlético Paranaense joga o Paranaense com o time reserva, né? Mas eu acho que dessa vez tem uma outra coisa. Pela primeira vez, o Fernando Diniz vira um trabalho de uma temporada para outra. Sim. E tem a condição de montar o time do jeito que ele quer. E ele não é essa coisa do dinizismo radical. Senão não tinha chamado o Thiago Santos. Ele procura tirar o melhor de cada jogador que tem. Isso é bacana. Eu acho que é por isso que ele ganha tanto os jogadores de futebol. Os jogadores, em geral, gostam muito do Diniz. Há casos como o São Paulo, que foram os jogadores que colocaram ele lá. Foi Daniel Alves que colocou. O discurso dele na festa lá do Campeonato Carioca, né, no dia seguinte ao título contra o Flamengo, ele mais uma vez falou sobre esse lado humano, a preocupação que ele tem com o lado humano, com os problemas também pessoais do jogador, a pressão que o jogador de futebol sofre desde o início da carreira. Ele também foi jogador. Eu imagino que isso melhora o relacionamento dele com o elenco. O Bruno Guimarães postou, né, nas redes sociais dele um agradecimento muito emotivo, assim, né, de agradecer ele, principalmente pelo extracampo. Esquece o Diniz dentro de campo, né, como técnico, mas a parte humana, o quanto ele desenvolveu e fez ele chegar onde ele chegou hoje. Então, tem essas questões, né? Tem episódios e capítulos que são para colocar de lado no sentido de coisas ruins, mas as valências positivas são muito maiores. Por isso pesam mais. Destoou tanto aquele caso com o Tietê, né? A gente não pode esquecer que o Fernando Diniz é um psicólogo de formação. Sim. E aquele caso com o Tietê destoou em relação ao que a gente conhece da relação do Diniz com a maioria dos jogadores de futebol. Jogadores consagrados, jogadores em início de carreira, jogadores de perfis bastante diferentes.
Mas enfim, ele fez um meia-culpa em relação àquilo. Pergunta fácil para o amigo Rafael Prats, o tático. Ele adora essas perguntas. Ele gosta, né? Gosta. A pergunta é sobre a dúvida que virou certeza. Será que virou? Para muitos era uma dúvida a chegada de Marcelo. Mas tá veterano. Mas o físico. 3 jogos por 3 competições diferentes. Sim, tem o Marcelo. Libertadores da América, Campeonato Carioca contra o Flamengo e ontem Copa do Brasil. A dúvida já virou certeza? Marcelo chega para arrebentar? Já está consolidado? Começo é muito bom. Começo muito bom. Foge da pergunta, não. certeza aí, Abel. Você às vezes tem um pouco de pressa. O que se viu primeiro no Fla-Flu foi o Marcelo muito bem. Marcelo que entendeu o jogo, a maneira que ele vibrou com o jogo, o gol que ele fez na final do Carioca, inesquecível para o tricolor que viveu uma noite memorável no Maracanã. A estreia muito boa contra o Cristal. Ontem, de novo, um bom jogo contra o Paysandu. Mas ainda são 3 jogos. Você ainda está em dúvida? Ainda Marcelo, tem alguma dúvida. Qual dúvida você tem? Não, eu acho que a sequência, o brasileiro é um campeonato de muito altos e baixos. Eu acho que a oscilação todo mundo vai ter em algum momento. Que tipo de dúvida? Porque não, assim, às vezes a dúvida que eu tenho é se ele vai conseguir que ele joga, ter uma dúvida, sequência muito grande. Porque, obviamente, você não vai colocar o Marcelo todos os jogos de todas as competições. Tá em um lugar... Mas ele no campo, nesse time, eu não tenho dúvida. E é um lugar que beneficia muito o que ele joga. Aí entra muito o Fernando Diniz. Gosta de jogadores que sabem tratar a bola, jogadores que se aproximam. Ele não guarda muito a posição. O Marcelo nunca foi um grande marcador, mas sempre foi um grande jogador. Com a bola sempre foi um jogador que carrega muito a bola, tem muita habilidade. Mas na final do Carioca ele dá um carrinho ainda no campo de ataque. Isso. O Gabigol tentando sair com a bola, ele dá um carrinho, o Gabigol até olha assim, e ele tem tem muito, muita né, vontade. Nath, a mobilização que ele teve para ganhar o Carioca, a maneira que ele tratou a final. Isso aí pro tricolor foi algo muito especial. Não só do gol, esse carrinho que a Nath falou, a maneira que ele vibra na hora do gol, como que ele ficou contagiado com o título Carioca. É um jogador absolutamente consagrado na carreira, que voltou ao Fluminense e tem um começo muito animador, com um time muito animador. Mas qual é a sua dúvida? A minha dúvida é em relação a uma sequência natural do Campeonato Brasileiro, principalmente. O time deve ter alguma oscilação no ano. Quando o time tiver oscilação, ele talvez tenha oscilação também. É muita dúvida voltada a isso, não a parte técnica dele. Natália, pelo jeito, não tem dúvida. Nenhuma. Ele, quando veio, eu falei. Mas ele tem uma certa idade, futebol brasileiro é uma dinâmica diferente. Ele vai deitar. Tecnicamente, ele é inquestionável. É um cara que, tecnicamente, ele joga da forma que joga, tem uma visão de jogo espetacular, ele tem recursos espetaculares para jogar e tem repertório. O gol que abre o caminho para o título do Fluminense no Carioca, ele tá lá do lado direito, na ponta da área. Isso é muita maneira do time jogar. Então, dá assim... liberdade para ele. Dá liberdade para ele. Eu acho 3 dedos que ele dá lá em Lima, contra o Sporting Cristal pro Arias. Ele tem muito recurso. Dificilmente a gente vai... Óbvio, é o que o Prats falou e tô com o Prats. Vai ter oscilação do time e ele também vai oscilar. Porque a gente já sabe da idade, a gente sabe que o calendário brasileiro, as viagens são diferentes da Europa, tem toda essa questão. Mas, tecnicamente, a hora que ele estiver em campo, dificilmente ele vai estar numa rotação muito baixa. Como está? Então é isso aí, galera. Mais um programa aí falando a respeito do Fluminense. Espero que tenham gostado. O Fluminense aí que está com um bom técnico, um bom treinador que tem feito um excelente trabalho no Flusão. Então, possamos torcer para que o Fluminense ele possa alcançar bons resultados aí durante o ano de 2023. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.